Camil, vídeo anual, resultado de 2018. Camil é uma empresa do setor de alimentos. Uma característica importante é que ela trabalha em toda a cadeia do setor, desde a fabricação, a industrialização, melhor dizendo, até a venda, a distribuição. Então isso, de certa forma, pode ser uma vantagem para ela, porque ela consegue agir, né, em todas essas camadas da sua cadeia de negócios, né? E ela tem mais chance de melhorar a eficiência, porque como o setor de alimentos, você não controla o preço dos seus insumos, né? Que são commodities, o preço dos grãos, por exemplo, ela vende principalmente feijão, arroz, também açúcar e pescados. Então, como eu falei, o preço às vezes desses insumos pode causar uma volatilidade muito grande. Então, o que vai depender é a eficiência dela em todos esses setores da sua cadeia, para que ela possa mitigar a volatilidade eventual desses preços, e ela acaba, de certa forma, repassando o preço para o consumidor final. Então, acaba sendo uma certa vantagem, vamos dizer assim, ela operar em todas essas áreas, né? Mas é um segmento de margem baixa, a margem baixa, como a gente já vem vendo, explicando em outros setores, em outras empresas, isso tem prós e contras, cabe você avaliar se você acha interessante ou não. A margem baixa, de certa forma, funciona como uma barreira de entrada, e só os players mais sólidos, maiores, vão resistir no longo prazo. Em geral isso acontece, mas a margem baixa tem seus riscos, né? Qualquer coisa fora do normal pode afetar muito os resultados da empresa. É um setor muito pulverizado, muito competitivo também, e, por outro lado, é um setor perene, né? É um setor que alimentos, você sempre vai precisar de alimentos, as pessoas sempre vão comprar e dar prioridade para esse tipo de coisa. Então, é um setor essencial, né? Fundamental para todos nós. Então, como sempre, existem vantagens e desvantagens para cada empresa, para cada setor, e isso que a gente precisa avaliar individualmente. Uma característica dela dos últimos anos, ela tem uma estratégia muito firme de aquisições, e essas aquisições geralmente ela procura fazer em empresas com marcas fortes, que tenham já alguma experiência no mercado, né? E também ela tem uma expansão internacional aqui na América do Sul, alguns mercados importantes. Então vamos ver aqui o que aconteceu de mais importante nesse ano de 2018, né? Outra coisa que é importante falar, a gente está aqui, estou gravando esse vídeo no mês de maio, né? Então, muitos podem perguntar, a empresa está entregando resultado anual de 2018 só agora, quase no meio de 2019, mas não é um atraso. Isso é uma característica de muitas empresas ligadas ao setor de alimentos, empresas de agricultura, que têm um calendário diferente. Então, ela não está atrasada, não. Ela está dentro do calendário dela, mas ela funciona dessa maneira. Então, quando ela está divulgando o resultado do quarto tri do ano anterior, a maioria das empresas já até divulgaram os resultados do primeiro tri do ano corrente, né? Mas isso aí não é só uma característica, nada demais. Então vamos lá falar dos resultados do ano de 2018. Aqui ela apresenta um material com um resumo bem legal dos principais números, né? Então, começando aqui falando da receita bruta, 5,5 bilhões, um aumento de 1,2%. Receita líquida também um aumento pequeno, um pouquinho maior, de 1,8%, foi de 4,7 bilhões, e ela faz uma abertura aqui da parte do mercado interno e do externo. Então, do interno, que é a maior parte, 3,3 bilhões, foi uma receita bem em linha, aqui 0,4% de aumento, e em compensação a parte do mercado externo, que é menos da metade, né? Mas houve um crescimento maior de 5,3%. Daqui a pouco eu vou mostrar um detalhe disso aí, que é desse aumento, né? Tão expressivo no internacional. Aqui a gente vê a parte de EBITDA, 483 milhões, uma queda de 1,3%, uma pequena queda da margem, né? De 0,3 pontos percentuais, e um lucro líquido de 362 milhões, com aumento de 44,6%, muito discrepante quando a gente olha a parte de EBITDA, né? E a margem líquida de 7,6%, como eu falei, é uma margem baixa, nem é assim, setores de margem baixa com margem bem mais baixa que isso, né? Não deixa de ser. E também um ganho de margem líquida aí de 2,3 pontos percentuais. Eu vou mostrar aqui alguns motivos dessas grandes diferenças. Tiveram também muitos não recorrentes nesse ano, então a gente já começa mostrando aqui um resultado excluindo
outro efeito desses não recorrentes, tanto receitas quanto despesas. Então, o EBITDA teria uma queda muito maior, 17,5%, e o lucro líquido não teria sido bom, teria tido uma pequena queda, praticamente em linha com 249 milhões. Então, o resultado que está muito distorcido. Uma dessas distorções tem a ver com a aquisição da SLC Alimento, empresa comprada pela Camil no ano passado. Então, isso já se percebe aumento de volumes em muitos segmentos, né? Volumes e receitas foram melhores por conta disso. Porém, isso vai afetar o resultado operacional da empresa, porque é sempre aquela história, a empresa recém-adquirida, você vai ter bastante custo, bastante despesa, isso precisa ser otimizado, precisa ganhar sinergias, isso leva um certo tempo, então você tem muito aumento de despesas e custos e você ainda não tem todo aquele potencial de ganho que a empresa pode dar mais na frente. Então, isso já explica um pouco essas distorções. Tiveram outras coisas também que vai mostrando, entrando em detalhes conforme eu vou mostrando aqui. Então aqui tem um gráfico, né, que ele mostra a evolução que ele chama aqui de rentabilidade, mas basicamente é o EBITDA, o lucro líquido e as suas margens. Aqui desde 2014 para 2018, a gente vê uma curva de crescimento tanto do EBITDA quanto do lucro nesse tempo, sendo que em 2016 teve um pico de operacional maior e em queda aí nos 2 últimos anos. A margem estável, né, EBITDA, margem estável, a margem líquida cresceu aí bem e, como eu falei, setor de margem baixa, então a característica anterior dela era entre 3% e 4%. Aqui ela já começa a ter uma abertura da receita bruta para mostrar que, apesar da receita bruta ter subido 1,2%, não foi por conta de um ganho de volume, né, tiveram um menor volume de vendas aqui em relação ao ano de 2017. Então, o que fez com que, apesar da aquisição da SLC Alimentos, né? Mas o que fez com que a receita bruta tivesse esse aumento foi uma questão cambial. Teve um grande aumento aqui, um ganho de 255 milhões por conta da questão cambial, né? A empresa que tem negócio na América do Sul, Chile, Peru e no Uruguai também, principalmente. O Uruguai é o principal. Então, e teve também um ganho relacionado ao aumento de preço. Mas em volumes isso foi um resultado até pior. Ficando um pouco mais aqui sobre a parte de EBITDA, né? Acho que até eu comentei um pouco, né? A questão do impacto da aquisição da SLC Alimentos, aumentar as despesas, né? Já comentei isso. E a parte do lucro líquido, esse grande aumento, né? Aqui, até quando você exclui não recorrente, a gente já não vê esse aumento. A gente tem um resultado em linha, né? Flat. Simplesmente alguns créditos fiscais que ela teve e entrou como receita financeira, né? Então é o resultado financeiro que veio discrepante, veio melhor. Também teve uma grande diminuição no imposto de renda. Então isso que faz com que o lucro líquido dela aparentemente tenha sido muito bom, mas isso é não recorrente, né? Um resultado que na verdade veio bem em linha. Tem uma aquisição grande aí, a empresa está no momento de captar sinergias, teve um cenário muito competitivo esse ano, teve a greve dos caminhoneiros também, né? Requer tempo. E principalmente, quando a gente fala de tempo, essa empresa é a empresa que fez o IPO há 2 anos, né? Foi em 2017. Então, mais um motivo para se ter calma para avaliar, né? A gente vê se a empresa vai, ao longo dos anos, entregar resultados consistentes e crescentes, que é o que se espera de toda empresa que a gente queira investir. Então tem que ter calma para avaliar isso aí. Eu vou falar um pouco da questão dos volumes, que tem, só para a gente entender melhor todas as linhas de negócio dela, né? Como eu falei, tem a parte de arroz, feijão, açúcar, pescados e a parte internacional que eles separam. E a gente percebe, como a gente falou anteriormente, teve uma queda de volume, né? Queda de volume de 4,4% no anual, e essa queda veio muito em função do resultado internacional, que a gente vê aqui nessa linha, nesse bloco verde. A parte de feijão, a parte de arroz, que são os grãos, tiveram aumento de volume, o arroz está aqui nessa parte azul, e feijão, mas você vê tem pouca receita vindo da parte de feijão, mas é essa parte laranja aqui, e pescados, açúcar, desculpa, teve uma redução também. O pescado foi bem
difícil de ver aqui nesse gráfico, porque é bem pequenininho, teve uma pequena queda, é uma parte mais inexpressiva da receita. Então, um bom resultado de grão, um resultado mais fraco relacionado ao açúcar, pescado e principalmente queda de volume no mercado internacional, que tem um peso grande em termos de volume, né? Mas como a gente viu anteriormente, a parte cambial salvou bastante aí a receita, então, apesar da queda de volumes, a receita veio boa por conta do câmbio. Aqui a gente vê a representatividade para a gente entender do segmento, né? E a representatividade do volume por país. Então a gente vê que o Uruguai tem uma parcela muito mais importante nos resultados, né? Com 3%, e ainda tem aqui Chile, Peru e um pouquinho relacionado à Argentina. E vai ter uma venda de um negócio da Argentina esse ano, então não sei exatamente o que é esse porcento, se ainda é residual ou se tem alguma operação lá na Argentina, não sei essa parte. Para terminar, vamos falar aqui do parte de estrutura de capital, indo para os quadros da Basta. Uma empresa que uma outra característica dela é a alavancagem, isso ela sempre teve, está em torno de 2,4% a relação dívida líquida e EBITDA. A gente vê que já foi até um pouquinho maior que isso lá em 2014, 2015, depois veio diminuindo em 2016, 2017 e agora aumentou de novo. Então um pouquinho aí ela fez captação de dívida por conta da aquisição, então natural aqui, mas ela vai trabalhar com esse certo nível de alavancagem. A dívida bruta dela nem cresceu tanto assim, na verdade, e a dívida líquida aqui com um crescimento maior. A parte de geração de caixa é uma empresa que costuma gerar um caixa muito bom, a gente olha o histórico, porém em 2018 a gente vê uma queda de fluxo de caixa operacional muito grande. Isso aconteceu, né? Ela até teve uma boa entrada advinda das atividades dela, de caixa, só que aqui teve muita questão relacionada a capital de giro, principalmente na parte de estoques e recebíveis, um aumento de estoques e um aumento de recebíveis. Então tem coisa para entrar ainda desse caixa futuramente, né? Então nada de anormal aqui. Sempre que você tem aquisições, você tem que aumentar capital de giro também. E também isso também gerou um aumento de capex, como a gente vê aqui, uma empresa que tinha um capex ali de 71, 80 e pouco, 100 milhões e de repente mais que triplicou o seu capex aqui. Então isso também afetou o fluxo de caixa de capex. Isso provavelmente é uma coisa pontual que deve normalizar e ela voltar a ter uma geração de caixa boa. Então é isso. Empresa recente, analisar com calma e levando em consideração todos os prós e contras relacionados à atividade de negócio diário. Um abraço.